cada dia, a cada tempo que passa, eu amo mais a nossa igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana. Porque tudo que ela nos ensina, tudo vem lá dos apóstolos, vem da palavra de Deus. E que ela nos ensina, acima de tudo, os grandes mistérios que nós temos diante de Deus. Nós comemoramos, domingo passado, um grande mistério da Trindade. Domingo passado, né? Quem participou da missa, lembra como que pode ser um Deus que é uno e trino ao mesmo tempo. Um Deus único, mas três pessoas unidos na Trindade Santa. E hoje nós comemoramos também esse grande mistério do corpo e o sangue de Jesus Cristo. Como que pode, né? Se a gente for olhar humanamente, quando a gente comunga, a gente percebe que o gosto continua sendo de pão. Continua sendo gosto de pão, mas não é pão. Né? A gente comunga o sangue, mas não tem gosto de sangue. Como que isso pode acontecer? São os mistérios que, humanamente, nós nunca vamos conseguir compreender. Porque, justamente, porque cada dia mais a gente aprenda que nós temos um Deus impossível. Que a gente realmente acredite que nós temos esse Deus que tudo pode e tudo faz. Um Deus onisciente, onipotente e onipresente. Qual é outro Deus que faz isso? Qual é outro Deus que consegue ser uma pessoa sendo três e três pessoas sendo uma? Que Deus é esse que gera o Filho de Deus no ventre de uma mulher sem o contato humano? Qual é outro Deus que faz isso? Qual é o Deus que dá seu corpo e seu sangue para ser nosso alimento? Mas ao comungarmos, nós estamos recebendo o corpo e o sangue de Cristo, mesmo a aparência e o sabor sempre de pão e de vinho. Olha que Deus maravilhoso nós temos. E nós muitas vezes deixamos esse Deus de lado. Queremos buscar as respostas onde nós não deveríamos buscar, mas acima de tudo se vivenciar esse milagre, esse grande milagre da transubstanciação. E tudo isso é prova de amor de Deus pelo seu povo. Um Deus que não entende e nos faz a sua imagem e semelhança. Por um amor tão grande que existe entre a eternidade, Ele quis partilhar esse amor com alguém. E Deus criou o homem e a mulher para partilhar esse amor. E continuou nos mostrando o quanto realmente Ele nos ama. Gerando o seu filho no ventre de uma mulher. Olha a prova de amor, dar o seu único filho para vir ao mundo para salvar a humanidade. Olha a prova de amor ainda de Deus, que deixou seu corpo e seu sangue para ser o nosso alimento espiritual. É um Deus tão grande, mas se faz tão pequeno para ser tão íntimo de nós. Porque quando comungamos, nós comungamos o corpo de Cristo. O seu corpo se mistura com o nosso corpo, o seu sangue se mistura com o nosso sangue. Mas a gente pode pensar assim, mas o Pai está falando tanto de sangue de Cristo, tanto sangue fala sangue de Cristo que a gente comunga, mas a gente não comunga o sangue, a gente só comunga o corpo de Cristo. Se nós estamos aqui vivos, ninguém está vendo o sangue de ninguém aqui. Mas todos nós sabemos que somos vivos porque nós temos o sangue que circula no nosso corpo, que faz com que a gente tenha vida. E se eu acredito que sobre o altar está o corpo de Cristo, se ele está vivo, o sangue de Cristo também está ali no seu corpo. Nós não vemos o sangue, mas nós comungamos o sangue também. Nós o comungamos nas duas espécies. Mas o corpo e o sangue de Cristo, todas as vezes comungamos o corpo de Cristo, estamos comungando o sangue também. Porque se a gente tivesse o sangue, Jesus não estaria vivo ali na Eucaristia, de maneira nenhuma. E se ele está vivo, só acredite que sobre o altar, depois que acontece o milagre da transubstanciação, só acredite que ele está o corpo de Cristo, ele está vivo, ali está seu corpo e seu sangue.
Por isso é que nós precisamos amar mais isso aí, respeitar mais a Eucaristia. Não ir na fila para receber a comunhão de qualquer maneira, de qualquer jeito, mas na certeza de quem estou recebendo. Nada da igreja foi inventado pelo homem, de maneira nenhuma. A gente pode ver na primeira leitura, do livro do Gênesis, quando fala de Melquisedeque, né, que ele trouxe o pão e vinho, como sacerdote de Deus Altíssimo, abençoou Abraão, dizendo: bendizendo Abraão, Deus Altíssimo, ele deu a bênção. Antigamente, lá no Antigo Testamento, antes de eles fazerem a ceia, o pai, ele sempre abençoava a refeição. Ele levava aos céus o pão, abençoava, pedia para Deus abençoar. A mesma coisa com o vinho. E se vocês prestarem atenção, quando nós estamos nos preparando, fazendo aqui as oferendas, né, quando o padre prepara o altar para o grande da transubstanciação, ele também faz a mesma coisa, como lá no Antigo Testamento. O padre faz uma oração, enquanto tem o canto das oferendas, o padre está fazendo uma oração, está justamente apresentando a Deus aquele pão e aquele vinho. Bendito seja Deus pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vai se transformar no pão da vida. Depois ele leva o cálice. Bendito seja Deus pelo vinho, fruto da videira e do trabalho humano, no qual se transformará no vinho da salvação. O padre oferta a Deus o pão e o vinho, da mesma maneira que lá no Antigo Testamento os pais faziam quando estavam reunidos ao redor da mesa. E assim nós fazemos também. Nós vemos aqui na leitura do Evangelho, quando Jesus dá uma pequena demonstração do que ele iria fazer para instituir a Eucaristia. Estão todos lá reunidos, e o desespero, mas onde vai alimentar esse povo? De que maneira? É uma multidão muito grande, não vai ter pão para todo mundo, comida para todo mundo. Jesus pegou o pão, elevou os olhos aos céus, abençoou e distribuiu. Pegou o peixe, abençoou, elevou os olhos aos céus e distribuiu. Jesus está apenas demonstrando o que ele iria realizar. Porque foi isso que Jesus fez, né? Lá no Antigo Testamento, a mesma coisa: pegou o pão, pegou o vinho, abençoou, ofertou a Deus, e o principal, quando Jesus diz: fazer isto em memória de mim, ou seja, fazer sempre, todas as vezes que estamos na missa, nós estamos fazendo aquilo que Jesus pediu, a oferta do pão e do vinho ao Pai, para que através da ação do Espírito Santo ele transforme aquele pão e aquele vinho no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Muitas pessoas aqui, eu acredito que conhecem o milagre de Lanciano, né? Grande milagre. Mas o milagre eucarístico não foi só esse. Existem vários milagres eucarísticos. Comece a pesquisar um pouquinho, né? Deixa um pouquinho as redes sociais, essas coisas que a gente muitas vezes perde tempo, que não nos faz crescer, que não aumenta a nossa fé. Comece a pesquisar lá os milagres eucarísticos. A vida dos santos que tinham adoração ao Santíssimo Sacramento. A riqueza desses santos. Eles acreditavam realmente na presença do Senhor. E o mais importante, quando a gente vê aqui na segunda leitura, quando São Paulo escreve aos Coríntios, que ele vai fazer justamente: Paulo não esteve com Jesus quando instituiu a Eucaristia, mas uma prova para a gente acreditar realmente na presença de Jesus no Eucarístico. Paulo dá testemunho daquilo que Jesus ensinou para os apóstolos. Em instante nenhum, Jesus disse: isto representa o meu corpo, ou isto representa o meu sangue. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Por isso, irmãos, nós não devemos duvidar. Se eu acredito na palavra de Deus, se eu tenho fé em Jesus Cristo, se eu acredito que ele realmente é um Deus verdadeiro, que ele jamais vai enganar o seu povo, e se ele diz que é, então é. E por isso a gente tem que confiar. É a nossa fé que faz com que acreditemos que sobre o altar
não está mais o pão e vinho, mas está o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Nós possamos ser verdadeiros adoradores. Qual foi a última vez que você adorou a Jesus Eucarístico? Qual foi a última vez que você realmente parou para adorar ao Senhor? E veja, aqui na nossa paróquia nós temos momentos em que nós podemos parar para adorar o Senhor. No segundo sábado do mês, nós temos, no primeiro sábado do mês, na primeira sexta-feira do mês, nós temos a missa do apostolado da oração, onde nós temos lá na São Francisco, às 7h30, das 7h30 às 8h, nós estamos em adoração ao Senhor. No segundo sábado do mês, a partir das 19h, nós estamos lá no lugar das graças, adorando ao Senhor. Na terceira quinta-feira do mês, às 20h, nós estamos aqui, todo mês, na São Luís, adorando ao Senhor. Todo dia 28, com exceção quando cai de final de semana, nós temos a missa de cura e libertação. Nós estamos, depois da missa, adorando ao Senhor. Qual a desculpa agora para dizer que eu não tenho tempo para adorar o Senhor? Qual a desculpa que eu vou dar para que eu não possa ir adorar o Senhor? Ah, mas para vir para São Luís é muito longe. Mas tem nas graças, tem em São Francisco. Eu estou lá em São Francisco, né? Se eu estou aqui na São Luís, mas é muito longe, mas tem nas comunidades. Não adora quem não quer. Meu positivo para vocês, irmãos, é aqui na terra que nós temos que começar a adorar, a louvar e glorificar o Senhor. Porque no dia do juízo final, o que nós iremos fazer lá no céu? É aqui na terra que nós temos que começar. Aqui na terra nós temos que realmente adorar o Senhor em espírito e verdade. E o mais importante de tudo, se a gente pegar essa leitura aqui da segunda leitura da 1 Coríntios, eu não quero colocar medo em ninguém, tá? A palavra de Deus não é para colocar medo em ninguém, mas para corrigir. O próprio Paulo fala: aquele que comunga o pecado grave está comungando a própria condenação. Se eu tenho pecado grave, eu não devo comungar. O que é pecado grave? É só matar e roubar? Não. Faltar às missas aos domingos, faltar às missas de preceito, como é hoje, é uma missa de preceito, isso não é pecado grave. Então que examinemos a nossa consciência. É claro que 100% santo, sem pecado, nós não vamos comungar ninguém, não, porque somos pecadores. Mas quanto mais próximo da graça, mais a gente deve estar na graça para comungar. Se eu tenho pecado grave, confesso, para depois poder comungar. Saber como comungar. Porque muitas vezes as pessoas vão para a fila, não criticando, não julgando, tá? Mas a igreja orienta que a pessoa deve comungar da maneira que ela deve achar melhor para comungar. Ou ajoelhado, ou em pé, ou na boca, ou na mão. Mas se for comungar na boca, tem que tomar um zelo, cuidado da recebendo. Muitas vezes você vai dar comunhão para as pessoas, muitas vezes acaba caindo no chão. Porque a pessoa não sabe, muitas vezes, comungar na boca. Aí vai se ajoelhar, muitas vezes a pessoa acaba se desequilibrando, como já aconteceu. A gente não tem que ir pelo comodismo, porque pessoas estão ajoelhando, porque pessoas estão comungando na boca. Porque muitas pessoas falam assim: mas eu não comungo na mão porque minha mão é pecadora. Aí eu falo assim: mas a tua mão está separada do teu corpo? Não está. A língua é o menor órgão do corpo e é o que mais faz estrago. É o que mais prejudica. Portanto, o que a gente tem que dobrar na presença de Jesus no Eucarístico é o nosso ser, o nosso coração.
Comungar, a gente fala, né? A gente fala uma vez, fala duas vezes. Comunguem na frente do sacerdote e do ministro. Que a gente pega Jesus e quer passear com ele, né? Quer ir lá fora passear com Jesus. Recebeu, comunga, coloca na boca, na frente do padre ou do ministro. Corpo de Cristo, o que é para responder? Amém. Hã? Amém. Amém, né? Só que nem todos respondem. Às vezes parece que está pegando qualquer coisa. Ele vai com uma pinça assim, né? Pegando uma pinça para pegar Jesus. A mão esquerda em cima, a mão direita embaixo. O padre coloca na mão o corpo de Cristo, pega, amém, e coloca na boca. A gente tem muito zelo. Tem que ter muito cuidado, que a gente não está recebendo uma bolachinha qualquer, uma abençoada disso uma vez, né? Nós estamos recebendo o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Por isso, todo esse cuidado, todo esse carinho, todo esse zelo. E uma coisa que eu venho falando muito também, que às vezes tem casais, que não são casados na igreja, não estou jogando carapuça para ninguém, não. Mas por que você pode casar na igreja? Posso. Mas por que você não casa na igreja? Ah, porque eu quero fazer festa. Eu não tenho dinheiro para fazer festa. Então eu não vou casar. Só que aí, muitas vezes, vai para a fila da comunhão, em pecado grave, e recebe Jesus Eucarístico. Aí eu questiono. Ou então as pessoas, quando reconhecem que está em pecado, que não pode comungar, porque não é casado na igreja, né? Então a pessoa tem essa consciência. Aí eu falo assim: o que é melhor? Você deixar de alimentar os seus amigos por umas 2 horas, 3 horas, né? Encher o bucho dele de comida, ou você ficar sem receber Jesus Eucarístico? O que é pior? O que é melhor, né? Você casar, regularizar a sua situação para que você possa receber Jesus Eucarístico, ou deixar e não receber Jesus Eucarístico para querer alimentar os seus amigos? Qual a prioridade na tua vida como casal, como esposo? Qual a prioridade em relação à Eucaristia com a tua esposa ou com a tua esposa? É preferível ficar sem comungar porque quer alimentar os amigos? E você, casal, vai ficar sem receber Jesus Eucarístico? Sem seu alimento espiritual? Não pense nisso. O que vale a pena? O que é prioridade para você? Não prive a tua esposa de receber Jesus Eucarístico por esse pensamento. Não prive o seu esposo de receber Jesus Eucarístico por causa desse pensamento. Porque não tem dinheiro para fazer festa. Tenha certeza que a festa maior que quando o casal regulariza a sua situação diante de Deus, a grande festa no céu. A grande festa. Então pense qual a festa que você quer. A festa da terra, que é só alguns momentos, algumas horinhas, ou a festa no céu, que é para toda a eternidade. Então pensemos nisso. Que temos sempre a certeza que recebemos todo momento o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Às vezes as pessoas falam assim: mas por que não distribui das 2 espécies? Justamente por questão de higiene, né? Assim como diz, muitas vezes as pessoas não conseguem, não colocam direito na boca, então muitas vezes a gente bate o dedo na boca da pessoa. Então imagina a sequência que vem logo em seguida, né? Por questão de higiene e também de segurança. Porque se a gente não tomar cuidado, o sangue pode pingar também. Pode cair. Então, por isso que a gente não comunga nas 2 espécies. Nós comungamos o corpo e o sangue de Cristo todas as vezes que estamos na fila da comunhão. Momento de adoração. Momento que eu recebo Jesus Eucarístico, eu volto para o meu lugar. E ali eu entro em oração. Ali eu posso estar adorando Jesus. Porque durante 15 minutos nós nos tornamos o sacrário vivo. Jesus se faz presente em todo o nosso ser. É o momento de silenciar nosso coração e adorar a Jesus.
para a gente encerrar. Tá? O convite, então, está feito. Que possamos, né, uma vez por mês, eu estou dizendo que é para todos os momentos que nós temos de adoração para a paróquia, na sexta, no sábado, no segundo sábado, na primeira sexta, no segundo sábado, na terceira quinta, no dia 28, que eu tenho que participar de todos esses momentos. Louvado seja Deus que eu posso fazer isso, mas eu não posso, pelo menos uma vez por mês. Eu tiro esse momento dessa minha adoração, adorar Jesus Eucarístico, adorar o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Um Deus que é tão grande, que se faz tão pequeno, para estar tão íntimo de nós. E isso é mais uma prova de amor que Ele tem por cada um de nós, por querer ficar presente, vivo no meio de nós, em corpo, alma, divindade e espírito. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.